E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Rabelo, aluno de Medicina da UEPA, e nessa semana aqui no canal eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre como organizar os estudos para o Enem 2024. Calma lá, eu sei que o Enem 2023 acabou de passar e ainda não saíram os resultados, então assim, não se sinta pressionado, eu não tô falando que você já deve voltar a estudar desde agora. Se você tá esperando os resultados saírem, fique tranquilo. Inclusive, quando os resultados saírem, se você precisar estudar de novo para o Enem 2024, volta aqui nesse vídeo para você rever as dicas, mas acho que não tem problema nenhum em assistir, até porque eu sei também que muitos de vocês vão fazer o Enem 2024 pela primeira vez, ou já sabem que vão precisar fazer a prova do Enem do ano que vem. Eu decidi postar esse vídeo agora, no final do ano, porque é um momento onde a gente tem mais tempo entre um Enem e outro, e eu acho que é o melhor momento para falar sobre uma preparação sólida, uma preparação de verdade, que vai fazer com que você possa fazer uma prova boa e de forma tranquila. Porque assim, a gente acabou de sair de um ciclo onde não só eu, mas vários outros canais estavam postando vídeos com macetes, com dicas para você fazer a prova, talvez sem ter estudado todos os conteúdos, para você resolver as questões usando lógica e etc. Só que agora isso já passou. Agora a gente volta para o começo. É um momento de início de preparação. Então a gente tem tempo agora para fazer uma preparação sólida. E eu acho que o primeiro ponto, a primeira mensagem que eu gostaria que vocês pegassem desse vídeo é isso. Infelizmente, o que acontece muito é as pessoas procrastinarem durante o ano. Então pensam assim, o Enem é só em novembro do ano que vem. Não vou me preocupar com isso agora. Quando chegar mais perto, eu intensifico os meus estudos. Sendo que assim, a aprovação no vestibular, ela vem de muita constância. Não adianta nada você achar que vai chegar a um mês da prova e que magicamente você vai estudar 20 horas por dia e isso vai te aprovar no Enem. Assim, não é impossível, mas é uma coisa completamente sem necessidade, sendo que você consegue fazer uma preparação boa e constante para você fazer uma boa prova. Tendo isso em mente, esse primeiro vídeo aqui é para falar sobre aspectos gerais de como organizar os teus estudos para Enem 2024. Os próximos vídeos que vão sair aqui essa semana no canal eu vou falar sobre pontos mais específicos sobre a preparação. Então se você tá chegando agora por aqui e ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento de se inscrever e ativar as notificações para você acompanhar os próximos vídeos. Então vamos lá, o primeiro tópico é você entender a prova do Enem. Isso vale tanto para você que vai fazer a prova do Enem, como se você fosse fazer qualquer outra prova de concurso público, alguma prova de processo seletivo. Não tem como você pensar numa boa organização de estudos, num bom planejamento, se você não sabe nem o que você está enfrentando, se você não sabe nem para que você está fazendo o que você está fazendo. E o que eu quero falar com entender a prova do Enem? Primeiro, entender a estrutura da prova. São 90 questões no primeiro dia, 90 questões no segundo dia, 45 questões de ciências humanas, 45 questões de linguagens, 45 questões de matemática e 45 questões de dividido, química, física e biologia, que são as ciências da natureza. Você não vai estudar igual para todas essas áreas, porque essas áreas têm necessidades diferentes. Enquanto que, por exemplo, para a prova de natureza, você precisa ter uma base e uma densidade de conteúdos bastante elevada, para outras provas, como por exemplo linguagens, não que você não precise ter uma densidade de conteúdo, mas você vai precisar focar muito mais na tua capacidade interpretativa em detrimento desses conteúdos fixos, como por exemplo na prova de natureza. Ou seja, é um estudo diferente da prova de natureza. Da mesma forma vai ser diferente para matemática, porque para matemática você vai ter que estudar assim, você vai ter que aprender a regra e já treinar. E depois que você aprender uma grande quantidade das regras que você precisa, da geometria, da razão e proporção, da porcentagem, etc, 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 você vai intensificar ainda mais esses treinos. Para humanas, aí já é um meio termo, você tem teoria, tem bastante, mas você também precisa desenvolver muito bem esse poder interpretativo, porque a prova de humanas ela é um pouquinho diferente nesse sentido. Então é isso, conhecer a prova é essencial para que você saiba o que você tem que fazer. Até para você ter discernimento, pensar, tem esse método de estudos aqui, que vai ser um outro tópico, que ele me fala que eu vou ter que estudar matemática desse jeito, mas você percebe que é um jeito que está completamente diferente da maneira que a matemática precisa ser estudada para a prova do Enem. Então você já sabe que esse método não vai funcionar. E aí isso nos leva de fato ao nosso segundo tópico. Escolha o seu método de estudos e tenha constância nele. Aí isso envolve várias coisas, gente. Então assim, de que maneira você vai estudar as matérias?
o que você vai usar para estudar essas matérias, se você vai assinar um cursinho online, qual é esse cursinho online, qual é o método que você vai seguir, se você vai estudar primeiro teoria para depois começar uma gama de treino, se você vai treinar toda semana e de que forma você vai avaliar essa tua evolução. Você tem que escolher um método de estudo que você acredite, que você acha que vai ser o melhor para você, e você precisa dar pelo menos um tempo necessário para ver se esse método tá funcionando ou não. O que eu vejo muito acontecendo é, principalmente no começo da preparação, a pessoa assiste 1 milhão de vídeos, aí cada um desses vídeos fala de uma metodologia diferente de estudos. Aí ela testa uma num dia, no outro dia lá, não, isso daqui não tá dando certo. Isso no dia seguinte já. Vou testar essa outra forma. E aí a pessoa vai e nunca consegue fazer um estudo sólido dentro de um método só. Gente, tem várias maneiras de você ser aprovado no vestibular, de você conseguir uma boa nota do Enem. Tem vários métodos para isso. Tem métodos que não dão certo? Sim, mas tem vários métodos que dão certo de forma concomitante. Então assim, o fulano fez isso e deu certo para ele. Vai dar certo também para uma gama de pessoas. E não vai dar certo para outras, aí já vai ser um outro método. Você consegue encontrar um método que é bom para você, mas você só vai saber se ele funciona ou não se você seguir esse método pelo menos por um bom período de tempo. Porque as coisas não dão resultado do dia para noite. Se você começou, eu vou fazer um simulado por semana para eu aprender com as questões, para corrigir essas questões de simulados e estudar em cima do que eu errei. Se você fizer isso por uma semana só, não é o suficiente para você ver se isso vai funcionar ou não. Você tem que fazer pelo menos por 1 mês, 2 meses, para você ver se está dando realmente um resultado bacana. E geralmente, se não for um método muito mirabolante, se for uma coisa que tenha embasamento no que é de mais necessário para você estudar para o Enem, provavelmente vai dar certo desde que você siga a risca. Eu vejo muito isso em relação a cursinho online, que inclusive vai ter um vídeo sobre isso agora essa semana, e se inscreve no canal para você assistir. A pessoa pensa assim, e isso faz parte até do marketing, tá, gente? Quando tem algumas pessoas que vão falar assim, olha, esse método aqui vai te aprovar no vestibular. Às vezes a pessoa não tá nem mentindo, às vezes é realmente um método bom, mas aí fica essa sensação, só de eu adquirir esse treinamento, só de eu adquirir esse cursinho online eu já vou passar, não preciso fazer nada. Claro que não, gente. Qualquer coisa que você escolha, seja ela de graça, seja ela custando, sei lá, 15 mil reais, tanto faz. Se você não fizer, se você não seguir, se você não estudar, não existe ainda essa possibilidade de uma outra pessoa ir fazer a prova do Enem por você. Não existe essa outra possibilidade de você chegar lá com um fone de ouvido e alguém dar as respostas para você. Então, independente do método que você escolher, você vai ter que seguir ele com constância, aquele mesmo método, para que você consiga colher os resultados depois. Terceira coisa, cronograma de estudos. Isso daqui é um tópico que a gente vai ter que destrinchar depois em outros vídeos. De novo, esse daqui são aspectos gerais, a gente vai ter um vídeo aqui no canal falando melhor sobre como criar esse cronograma para os diferentes tipos de situações, mas eu vou falar aqui de uma maneira mais básica. Se você já tem mais experiência com a prova do Enem, se você já fez o Enem algumas vezes e você precisa só de alguns conteúdos que você ainda não aprendeu, que estão te impedindo de tirar uma nota maior, durante esse ano você tem que começar estudando esses conteúdos. Você tem que pegar quais são esses conteúdos que faltam, separar eles durante os meses, durante as semanas, durante os dias, para que você estude começando por eles e depois você volta para revisar os conteúdos que você já sabe. Se você nunca fez o Enem na vida, isso também vai variar um pouco, porque assim, se você teve um ensino muito bom no ensino médio, se você tem muito conhecimento sobre as matérias que são cobradas no Enem, você provavelmente só ainda não tem tanta habilidade em aplicar esses conteúdos dentro das questões que o Enem cobra, do jeito que o Enem cobra. Então, para você, vai ser mais necessário que você dê uma passada por todos os conteúdos, focando muito mais no treino, para você aprender como usar aquele conteúdo dentro da questão. Mas se você nunca fez o Enem na vida, não teve um bom ensino, ainda tem muita coisa que você não aprendeu, você também vai precisar passar por todos os conteúdos, só que aí focando mais em adquirir essa bagagem teórica, entender de fato os pontos, entender uma fisiologia do corpo humano, entender uma regra de estequiometria, entender uma regra de eletrodinâmica, entender como é que você faz uma questão de geometria plana, geometria analítica, ler os conteúdos de fato, como é que calcula a área do triângulo equilátero, como é que eu calculo o volume de uma esfera, etc, etc, etc. Essa bagagem teórica você vai precisar criar para você depois partir para o treino. Ninguém vai começar a fazer prova de Enem para treinar sabendo tudo, até porque se fosse o caso, não precisaria nem fazer mais nada.
Sempre, independente de onde você estiver partindo, você vai pegar uma prova para fazer um simulado, você vai errar questões. E a partir desses erros é interessante que você aprenda com eles. Mas também não vale muito a pena você chegar muito zerado para fazer um treino de prova, entendeu? Porque aí você vai errar um monte de questões que você não vai ter o que fazer depois. Porque a resposta, assim, por exemplo, eu errei essa questão. Por quê? Porque eu não sei nada sobre esse assunto. Isso não te leva a lugar nenhum também. É diferente de você fazer uma questão, você errar e pensar assim, eu errei porque eu não prestei atenção nesse detalhe. Eu sei esse conteúdo, mas esse detalhe é que eu me confundi, deixa eu ver como é que é isso pra eu entender esse detalhe. Isso é uma coisa, isso é positivo. Agora, se você chegar à conclusão, cara, eu errei essa questão porque eu não faço ideia do que está sendo dito, eu não sei nada sobre esse conteúdo, é porque você ainda precisa adquirir bagagem teórica sobre ele. Você precisa assistir uma aula, então ler um capítulo de um livro, ler alguma coisa que traga esse conteúdo para você entender aquilo, para depois você ser capaz de começar a fazer questão sobre ele. Vamos ter um vídeo falando especificamente sobre cronograma, mas eu quero que vocês saiam desse vídeo daqui entendendo que ele vai variar de acordo com a situação. Quarto e último ponto, rotina e comprometimento. Tanto faz se você vai estudar na sua escola, com cursinho presencial, se você vai estudar em casa. Você precisa ter um comprometimento de estudar, não necessariamente todos os dias, mas assim, os dias que você se comprometer a estudar, de você sentar e estudar de fato. E não ficar procrastinando, sabe? Eu sei que muita gente começa a fazer o Enem com 15, 16 anos e tudo mais, mas assim, gente, você já tem idade suficiente pra ter responsabilidade com as coisas que vocês querem fazer. Se você tá fazendo o Enem, se você quer passar num curso universitário, algum motivo você tem. Se você não tem motivo nenhum pra isso, sinceramente, nem perde teu tempo, porque é difícil a prova do Enem, é difícil o curso universitário. Eu vejo muito isso dentro da medicina, não são muitas, são poucas, porque muita gente entra na medicina porque quer muito, mas tem algumas poucas pessoas que entram assim, eu tinha nota pra passar, eu vim aqui fazer, mas não tenho objetivo nenhum com isso. Cara, é uma merda, porque assim, é muito difícil, é difícil o processo de passar, é difícil a faculdade, a vida é complicada, então se você não enxerga propósito no que você tá fazendo, não faça. E pode ser qualquer um, é porque eu quero aprender, porque eu quero ter a oportunidade de ganhar dinheiro, porque eu quero ter a oportunidade de não sei o que, tanto faz, você sabe o que você quer com isso. Então assim, se você tem uma motivação, tenha responsabilidade, porque você ficar procrastinando durante o ano, hoje era pra eu estudar, mas eu não estudei, amanhã eu estudo, aí amanhã eu não estudo de novo, aí passa uma semana, não faz nada, aí passa um mês, não fez nada, é pra eu fazer um simulado, eu fiz de qualquer jeito, depois eu nem corrigi, você só tá perdendo tempo. Isso é falta de comprometimento, falta de autorresponsabilidade. Se você não tiver esse comprometimento, você não vai chegar muito longe no que tange a preparação pro Enem. Não tô dizendo aqui que você não pode ser flexível, então não é pra ser aquela coisa louca, né, tipo, não, olha, hoje eu tive um imprevisto, mas assim, se tá marcado pra estudar, eu vou estudar mesmo que isso me mate. Não é sobre isso também. Você precisa ter uma mínima rotina que seja pra você sentar os dias que você se comprometeu a estudar e estudar dentro daquelas horas que você tem. Sem isso, não adianta nenhum dos outros passos de nada, porque assim, que você não vai estar aplicando nada. Se você não estiver aplicando nada, não tem como você esperar tirar algum resultado disso. Então é basicamente isso, gente. Esse primeiro vídeo, de fato, aspectos gerais sobre como organizar os estudos. Nos próximos vídeos a gente vai entrar em tópicos mais específicos para falar realmente alguns detalhes sobre cronograma, sobre estudar em casa, sobre o cursinho online, sobre quantas matérias estudar por dia, várias e várias coisas. Inclusive, se você tem dúvidas em relação aos estudos, deixa aqui embaixo nos comentários que eu faço um vídeo específico sobre a sua dúvida. Mas para começo, a gente vai ficar por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Deixa um like nesse vídeo se você gostou. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. Vejo vocês no próximo e tchau!